Nós já discutimos convolução discreta no tempo, a gente vai continuar e nós vamos avaliar maneiras de se calcular. A gente pode dividir essas maneiras em três grupos. Uma que a gente vai estar observando valores numéricos. Essa maneira de calcular a convolução é útil para quando as sequências têm curta duração. E a gente pode dividir essa técnica do cálculo através dos valores numéricos raciocinando de duas formas. A primeira é quando a gente utiliza a ideia de cada valor de x, que é a entrada, causar um impulso, e aí você obtém na saída o que seria a resposta ao impulso h de n deslocada. Ela é deslocada dependendo da posição onde ocorreu o impulso. Então, se você tem um x de n com vários impulsos, a gente viu anteriormente que cada x de n, ou qualquer x de n, pode ser representado como uma soma de impulsos deslocados. Então, cada um desses impulsos gera uma resposta ao impulso h de n, eventualmente deslocada e escalada. E aí a gente soma essas parcelas no final para obter a saída. Isso é uma técnica boa, e é essa que a gente deve enfatizar para obter um sentimento do que é a convolução na natureza, como ela acontece eventualmente. Então, é uma das maneiras mais interessantes, mas é muito mais, na hora que a gente quer simplesmente calcular o resultado, é muito mais usado essa segunda alternativa. Ela é um pouquinho distinta no sentido do que a gente faz aqui, é observar que para cada valor da saída y de n, a gente pode obter esse valor observando um sinal, que pode ser o x, a entrada rebatida em relação ao eixo das ordenadas, e a gente vai avançando ou deslocando esse sinal e multiplicando com h de n para obter os valores na saída. A gente vai estar abordando bastante esse, porque é o método que a gente acaba usando para interpretar a convolução quando a gente calcula da forma gráfica, como aqui está explicitado esse número 2. A gente usa também essa interpretação, rebate no tempo e aí vem deslocando e fazendo a convolução. E normalmente isso exige que a gente defina intervalos, para que a gente saiba calcular que de tanto a tanto o resultado da convolução tem tal saída gráfica. E essa mesma definição de intervalos é exigida quando a gente quer obter uma fórmula. Essa terceira maneira, que a gente está chamando aqui de analítica ou algébrica, a gente está querendo obter uma expressão fechada. A gente quer dizer que o resultado da convolução, por exemplo, é 0,9 elevado a n u de n. Então, essas expressões fechadas, elas são obtidas, obviamente, de uma maneira distinta quando a gente está trabalhando com os valores numéricos, onde a gente normalmente só quer obter os valores do sinal na saída, o resultado da convolução. Então, a gente vai estar abordando esses três, né, nessa conversa, iniciando então por relembrar como é que se calcula quando a gente está trabalhando com os valores numéricos aqui, né? Então a gente vai fazer essa ponte e depois vamos ver a maneira de calcular graficamente e analiticamente. Para avaliar então os métodos de cálculo da convolução, bora usar um simples exemplo numérico e vamos considerar que tem um sinal x de n, e esse sinal ele vai ser a nossa entrada. Então ele vai ter valores como sendo amplitude 5 em n igual a 0, amplitude 3 em n igual a 1 e amplitude 1 em n igual a 2. Então esse é um sinal x de n que vai ser aplicado à entrada de um sistema linear invariante no tempo, cuja resposta ao impulso, digamos então que vai ser dada por um valor de 1 em n igual a 0. Então na abscissa o valor de 2 de amplitude na hora que n igual a 1, e na hora que o n igual a 2 o valor de 4. Então esse é o sinal h de n. Então a primeira maneira de interpretar vai ser, eu tenho aqui três impulsos, 1, 2, 3, cada um desses impulsos vai excitar o sistema, gerando uma resposta ao impulso. No caso desse primeiro, então, bora ver o que aconteceria. A gente teria então 5 vezes o impulso aplicado na origem. Qual é a parcela da saída que seria decorrente desse valor? Então, se fosse o impulso com amplitude 1, eu teria exatamente a resposta h de n. Como aqui eu escalei
por 5, pelo princípio da linearidade do sistema, então a gente vai ter a própria resposta ao impulso escalada por 5. Então vamos compor essa parcela aqui, seria o valor n igual a 0, o valor n igual a 1, o valor n igual a 2, o valor n igual a 3. Então, se eu aplico aqui o impulso escalado por 5, ao invés de ter amplitude 1, eu vou ter aqui a amplitude na saída 5. Ao invés de eu ter a amplitude 2, eu vou ter, na verdade, 10. E ao invés de ter amplitude em n igual a 2 igual a 4, como não é uma resposta ao impulso, o delta de n aqui não tem amplitude 1 e sim 5, então essa amplitude 5 vai escalar o valor aqui, então ao invés de 4 eu tenho 20. Certo? Então isso é a parcela na saída correspondente a apenas esse impulso aqui. Então esse impulso gera essa parcela. Agora ainda há esses outros dois, então bora contabilizar agora qual seria a parcela decorrente desse impulso de amplitude 3 localizado em n igual a 1. Então a parcela desse impulso aqui, nós vamos desenhar aqui para n igual a 0, 2, 3. Então, como eu não apliquei o impulso na origem, e sim apliquei ele no instante n igual a 1, essa h de n, como o sistema é invariante no tempo, ela vai ser deslocada de 1. Então, ao invés de começar aqui em 0, eu vou começar em 1. Ainda tenho escalar por 3, então ao invés da amplitude aqui ser 1, veja se vocês acompanham que isso aqui seria 3. O que é isso aqui? É a resposta ao impulso que eu desloquei de 1, porque o impulso está sendo aplicado apenas em n igual a 1, eu ainda tenho esse fator de escala 3. Então aqui agora eu tenho um fator de escala 3 fazendo com que esse valor 2 vire 6, e aqui eu tenho o valor 4 virando 12. Então esses seriam os valores para n igual a 0, 1, 2 e 3. Eu tenho ainda que contabilizar a parcela correspondente a esse impulso. Então eu tenho um impulso com amplitude 1 ocorrendo em n igual a 2. E aí a gente vai agora contabilizar aqui. Então n igual a 0, 1, 2, 3, 4. Como o impulso foi aplicado em n igual a 2, o que acontecer em 0 agora vai acontecer em 2. Como a amplitude é 1, então eu vou botar o próprio h de n. Então aqui eu tenho essa amplitude acontecendo, ao invés de n igual a 1, pelo deslocamento no tempo de 2, ela aconteceu só no n igual a 3, e esse aqui 4. Bem, agora eu posso calcular o que seria a minha saída y de n. Então, se eu quiser agora obter o y de n, observe que eu tenho que somar essas três parcelas. A primeira, que é proveniente do impulso na origem, com amplitude 1, mais a outra proveniente dessa aplicar o impulso com amplitude 3 em n igual a 1, e mais a última. Então, somando, vejam que para n igual a 0, eu vou ter 5. Aqui, notem, eu não tenho nenhum valor, 0, então esse daqui é 5. Para n igual a 1, eu vou obter essa parcela me dá uma amplitude de 10, essa outra de 3, então eu tenho 13. Para n igual a 2, eu obtenho essa parcela 1, mais 6, 7, mais 20, 27. Para n igual a 3, eu tenho dessa parcela uma amplitude 2, da outra 12, tenho 14. E para n igual a 4, a única que é não zero, tem amplitude 4. E os outros todos são zero, e a gente normalmente não representa isso. Menos 1, menos 2. Então, essa é uma interpretação que a gente está no nosso slide chamando de interpretação quando você desloca o h de n, porque aqui é o h de n é correspondente a esse impulso, o h de n correspondente a esse outro impulso. E essa é uma boa interpretação do evento que realmente acontece num sistema linear invariante no tempo. Uma interpretação próxima à física. E vamos observar o que acontece no instante
n igual a 2, por exemplo. Nessa hora, o n igual a 2 de uma parcela que aqui já seria decorrente dessa última amostra do h de n, certo? Então, esse valor de 5 aplicado na origem, na hora que o instante é n igual a 2, eu tenho basicamente esse valor de 5 influenciando esse valor em n igual a 2. O valor aplicado em 3, ele está influenciando essa daqui. E o valor aplicado em n igual a 2 está influenciando a primeira. Então, veja se vocês observam que uma outra maneira de raciocinar, que é a que a gente está no nosso slide considerando que é a 1b, seria a gente entender que isso, na verdade, pode ser representado como, veja se vocês concordam, o ΔN, o 5 ΔN, está sendo multiplicado por essa, na hora que aqui eu estou com o instante n igual a 2, essa daqui, ela já está interferindo nesse valor. Então eu tenho o valor na origem do x de n, que seria basicamente o x0, melhor escrever assim. Esse x0 aqui ele já está sendo multiplicado pelo h de 2, que é esse. Desculpem. Eu tenho aqui o outro valor em n-1, que seria esse cidadão. Ele seria equivalente ao x de 1. E por que ele está multiplicando? Ele está multiplicando nesse momento pelo h de 1. E o outro, que seria o 1 delta de n menos 2, ele equivale a esse segundo valor da entrada. E ele aqui nesse momento de n igual a 2, ele na verdade aparece multiplicando o h de n. Então, voltando para cá, o meu x de 2 aparece multiplicando o h de 0. E veja que coincidência, tudo isso aqui eu estou fazendo para n igual a 2. Esse é o meu instante de tempo que eu tenho interesse, que é na hora que eu tenho essas três parcelas. Eu tenho para n igual a 2 a y de n, que é a saída, dado por essa parcela, mais essa parcela, mais essa parcela. Então, o que a gente pode observar é o seguinte: quando a gente escreve como sendo y de n ao somatório, essa variável auxiliar vai de menos a mais infinito, do x de k, h de n menos k. Eu tenho a interpretação de que para cada valor aqui da entrada eu gero uma resposta ao impulso deslocada, mas eu também tenho uma interpretação que é a que agora a gente está querendo treinar, de que se você fixar um valor de n qualquer, vamos supor n igual a 2, observe que a soma disso daqui, k mais n menos k, ou seja, o índice do x e o índice do h, se eu somar, eu cancelo aqui, eu tenho basicamente n. Então, como é que eu posso raciocinar? Se eu quero obter a saída no instante n igual a 2, eu vou observar que toda a soma dos índices de x e h que contribui para essa saída nesse instante n igual a 2, no nosso caso aqui do nosso exemplo, eram 3 parcelas. 1, 2, 3. Mas podem haver mais, obviamente. O fato é que na hora que eu estou observando no instante n igual a 2, os índices do x e do h, todos eles somam 2. Então, por exemplo, 0 mais 2 dá 2. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 0 dá 2. O que pode ser visto de uma forma geral por aqui. Então, essa é uma primeira questão. É que eu vou estar observando a resposta para um determinado instante, considerando que a soma dos índices do x e do h vai sempre dar o valor daquele momento. Então, se eu estivesse observando para n igual a 3, eu estaria colocando aqui o x0 com h de 3, o x1 com h de 2, porque a soma
como indica essa fórmula, tem sempre que dar um valor igual ao valor de n que a gente está observando. Então, isso nos sugere a segunda interpretação para esse cálculo. Vê se vocês concordam que na hora que eu estou observando o n igual a 2, eu posso entender que eu peguei os valores de x0, x1 e x2, considerar isso como sendo um sinal, certo? Então pensem que isso pode ser um sinal, que eu escrevesse, por exemplo, aqui numa abscissa, que é a minha variável auxiliar, e eu colocasse aqui o x, certo? Que é a minha entrada. E eu vou multiplicar ponto a ponto por um outro sinal, mas na verdade esse sinal agora, vejam que o 0 multiplica com 2, o 1, etc. Vejam que aqui, olha, ao invés de andar 0, ele foi na verdade rebatido no tempo, ou seja, em relação ao eixo da ordenada, ele sofreu uma reflexão de tal maneira que, ao invés dele ser 1, 2, 4, eu colocaria ele como sendo 4, 2, 1, rebatido no tempo, né? Então eu teria aqui 4, 2, 1, correspondente a esse menos k. Esse menos k pode ser interpretado como eu estando no índice k, usando a variável auxiliar k, eu faço um rebatimento. Então eu tenho aqui esse meu h invertido em relação ao tempo. Como a gente treinou quando tem o x menos n. Então vejam só, essa é uma interpretação que, para fins do que acontece fisicamente, talvez seja mais, eu diria, difícil de visualizar do que a primeira. A primeira seria mais natural. Eu tenho para cada impulso, eu tenho h de n sendo gerado e eu somo as parcelas para obter a saída, por linearidade. Mas essa outra interpretação aqui ela é bastante útil, porque ela também, obviamente, é relacionada com a primeira. Eu posso enxergar aqui no instante n igual a 2, o x de 0 que tinha sido aplicado na origem, ou seja, ele foi aplicado no valor de n igual a 0, ele está excitando a resposta ao impulso no seu 2. Ou seja, isso que aconteceu cedo, por já ter decorrido 2 instantes de tempo, agora está influenciando ou está escalando um valor da resposta ao impulso já no final da resposta ao impulso. Esse que acabou de acontecer, olha, que é o x de 2, notem que a gente está no instante n igual a 2. Então o x de 2 acabou de acontecer. Como ele acabou de acontecer, ele excita a primeira amostra do h de n, ou seja, ele vai ser escalado pela primeira amostra. Mas então, para concluir, o que a gente quer com essa discussão é que se entenda que a convolução então pode ser enxergada como, para cada instante de tempo, eu posiciono um dos sinais, aqui digamos o x, digamos 5, 3 e 1, sem fazer nenhum rebatimento no tempo. Mas eu pego um outro sinal, rebato no tempo. Esse rebatimento no tempo não tem, como eu disse, uma interpretação física direta, mas ele é uma consequência disso que está acontecendo, como eu expliquei, certo? Na física. Então, o que acontece para fins de meu cálculo é, uma vez que eu tenha rebatido, eu posso simplesmente pensar que eu tenho dois sinais, eu vou colocar um abaixo do outro. Ao invés de um lado, talvez seja melhor enxergar isso daqui, um abaixo do outro. Então eu tenho o 5 multiplicando pelo 4, o 3 eu estou multiplicando pelo... Então multiplicando ponto a ponto, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Quando eu adiantasse para n igual a 3, o que ia acontecer é que isso aqui sofreria um deslocamento. Então não estaria multiplicando assim, mas eu estaria deslocando. E é essa interpretação então que vai ser válida para fins do que a gente vai chamar de cálculo gráfico da convolução.